certeza, né? Já começou a botar longe. Nos termos do precedente regimental número 43/2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída por excelentíssimo senhor vereador professor Washington, presidente, excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador professor Washington, presidente, excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal, excelentíssimo senhor vereador excelentíssimo senhor, refazendo a fala, excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, senhor controlador-geral do município, Antônio César Lins Cavalcante, senhora contadora-geral do município, Maria de Fátima Gouveia, senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos Evandro Viegas. Vereador Jefferson Moura, a todos presentes à mesa, compondo a mesa, a todos presentes, eu, antes de passar a palavra, quero aqui me justificar, pedir desculpas a vocês que aguardaram, infelizmente pelo meu atraso, e agradecer em especial aqui ao vereador Jefferson Moura e ao vereador Átila Nunes, pela forma como vocês, tanto o vereador Jefferson Moura quanto o vereador Átila Nunes, conduziram as audiências públicas, porque, na verdade, eu acabei deixando vocês na mão, né? Não foi alguma coisa proposital, mas, infelizmente, por motivo de saúde, mas eu quero agradecer e parabenizar vocês, parabenizar a Comissão de Orçamento, agradecer a todas as equipes da Prefeitura do Rio de Janeiro. E, para fazer uso da palavra, a presidência convida o excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos, bom dia ao vereador Jefferson Moura também, a todos os demais presentes. Um prazer mais uma vez estar aqui. Vamos passar aqui o resultado do primeiro quadrimestre de 2013 e a comparação com as suas metas. Passando pelo primeiro slide da nossa apresentação, nós temos aí um perfil das receitas arrecadadas até abril desse ano. Nós iremos detalhar depois as principais, mas, como um todo, nós tivemos nas receitas correntes uma arrecadação 175 milhões acima daquela que era estimada nas metas bimestrais da lei orçamentária, sendo que nos dois principais grupos de receita, tanto em receitas tributárias como em transferências correntes, que depois a gente vai abrir mais no detalhe, nós tivemos resultado acima do estimado inicialmente. Algumas dessas receitas tiveram diferenças em relação ao estimado, essas a gente não abre depois, então eu vou aproveitar para comentar aqui, quer dizer, no caso de outras receitas correntes, nós tivemos 100 milhões de reais a mais acima do inicialmente estimado, principalmente porque as arrecadações da dívida ativa foram acima do estimado, né? Nós abrimos um programa de parcelamento esse ano, o PPI Carioca, né? Programa de parcelamento incentivado, isso acelerou a arrecadação da dívida ativa já no período até abril e acelerará também no restante dos períodos. E nós tivemos também a contrapartida de regularização de obras da SMH, que também se comportou bem acima
do ano passado e bem acima do estimado no início do ano, então isso permitiu um aumento de receitas correntes. No caso da receita de serviços, a diferença em relação ao estimado é uma questão de cronograma de repasse, quer dizer, parte dessa receita é intra-orçamentária, o repasse do serviço entre o Funprev e o Previrio, que no ano passado foi feito num mês, esse ano foi feito em outro, então, em relação à meta inicial, você tem uma variação. E no caso da receita patrimonial, a queda da Selic nesse início de ano, mais acentuada do que estimado na lei orçamentária, acabou fazendo com que a remuneração nominal do caixa fosse menor, além de outras receitas patrimoniais. Então, depois eu vou falar mais da tributária e das transferências, mas em relação às receitas correntes como um todo, nós tivemos aí 175 milhões acima do estimado inicialmente, o que é um resultado bastante bom. No caso das receitas de capital, é um pouco o panorama também do ano passado, quer dizer, os repasses de operações de crédito e de recursos não reembolsáveis do governo federal, em relação ao estimado, guardam aquelas variações de cronograma, então as receitas de capital acabaram ficando abaixo. Então, somando tudo, a nossa receita total foi, enfim, 99,1% do estimado foi atingido. Então, a previsão da LOA ela está ainda atualizada, né? Não identificamos grandes desvios em relação a ela. Passando para o próximo slide, quando se compara a arrecadação desse ano com a arrecadação do ano passado, nós temos um crescimento nas receitas totais de R$ 711 milhões, que corresponde a aproximadamente 10,5% de crescimento nominal, 4% de crescimento real. E aí, nesse caso, os principais destaques positivos são na receita tributária, nas transferências correntes, outras transferências correntes e também um crescimento de operações de crédito e de transferências de capital. Quer dizer, quando a gente compara com o ano passado, o cronograma de liberações se acelerou, né? Então, nós fechamos esse ano até abril com 7,5 bilhões de receitas totais contra 6,8 bilhões do ano passado, repetindo um crescimento de 10,5% em termos nominais. E importante dizer que aquelas receitas que são a força econômica, né, do município, as receitas tributárias e também as transferências correntes, permanecem com desempenho bastante expressivo em relação ao ano passado, com taxas de crescimento real bastante grandes. Falando um pouquinho especificamente dos dois principais grupos de receita, no caso da receita tributária, os senhores podem ver aí no próximo slide, os nossos três principais tributos, né, na relação com a população, IPTU, ITBI e ISS, todos três cresceram em relação ao ano passado, taxas aí de 10% a 11%. E no caso do imposto de renda, que é a retenção de imposto, ele é menor do que o ano passado, também por uma questão de data de pagamento. Em 2012, a Prefeitura fez o pagamento do bônus aos funcionários das secretarias que atingiram as metas, o chamado bônus da meritocracia, no mês de abril, né? Então, houve uma retenção de imposto de renda no mês de abril do ano passado. Nesse ano, nós estamos pagando em junho, aliás, o depósito foi feito ontem, então, no mês de junho, aqui haverá esse efeito da retenção de imposto de renda sobre a meritocracia. Então, quando se pegar o fechamento já de junho, será mais comparável. Então, essa rubrica acaba puxando um pouco para baixo o desempenho da receita tributária total, mas isso será compensado agora em junho. Então, se nós retirarmos esse efeito, o que nós temos é um cenário de crescimento real acima da inflação dos tributos, entre 3% e 5%, considerando aí IPTU, ITBI e ISS. Lembrando que essa é a receita do principal do imposto, né? Nós temos aí o programa de parcelamento incentivado, PPI Carioca, que o prazo de adesão termina nessa semana, e aí nós teremos também um efeito importante de arrecadação de impostos atrasados, né, na dívida ativa, que entra naquela linha de outras receitas correntes.
Então, como um todo, a arrecadação da Prefeitura esse ano apresentará um bom resultado também. O próximo slide, ele demonstra o anterior, o crescimento real acima da inflação apenas em termos gráficos, em todos os tributos, com crescimento, com exceção do imposto de renda, pelo fator que eu falei, que tem um efeito aí de data de pagamento que será compensado. Passando agora para as transferências correntes, também tivemos um desempenho bastante satisfatório, bem acima do estimado inicialmente, e também comparável em crescimento ao do ano passado, né? Aqui, os destaques são, podemos dividir em dois, né? Nós temos um desempenho bastante bom no recebimento dos repasses do Estado, de ICMS e IPVA, e também nos recursos que são direcionados para a saúde e para a educação, fruto, entre outras coisas, mas notadamente do aumento das redes da Prefeitura de saúde e educação, que se refletem, tem um efeito positivo na arrecadação. Então, como um todo, nós, em relação ao ano passado, tivemos um aumento de quase 20% nos repasses, nas transferências, né, constitucionais, e em valores nominais, isso é aproximadamente 385 milhões, e com praticamente todas as rubricas com crescimento importante. Vocês podem ver aí a abertura por transferência, e em termos reais, são 12% de crescimento. O próximo quadro apresenta essa abertura novamente em termos gráficos, e a linha, as barras mais escuras roxas são o ano de 2013 comparado com 2012 corrigido, e aí se nota o crescimento também de todas as transferências. Bom, então, do lado das receitas, é isso, um quadro ainda bastante favorável. Na parte das despesas, o primeiro quadrimestre sempre guarda uma determinada sazonalidade, né? Principalmente em algumas despesas são de caráter contínuo, como pessoal e dívida, outras têm um ritmo de liquidações que varia muito ao longo do ano, né? Como é o caso principalmente dos investimentos. Então, a despesa liquidada em relação ao ano passado ficou praticamente estável nesse primeiro trimestre, 5 bilhões e 300 milhões, e com uma forte participação, como eu disse, das despesas de caráter contínuo, né? Como pessoal, encargos sociais, juros de dívida e outras despesas correntes, quer dizer, que tem a ver com a manutenção da cidade, que tem um ritmo de liquidação mais constante do que o das obras. Esse próximo gráfico, na página seguinte, são duas pizzas, né? Isso é um pouco o perfil do gasto, de liquidação de gasto no primeiro quadrimestre, mas lembrando que, como eu disse, acaba não sendo tão representativo do perfil de gasto total do ano, porque, enfim, as liquidações de investimento entram mais no decorrer do ano, então essa pizza no orçamento de 2013 acaba mudando bastante, né? Quer dizer, a gente tem uma participação bem maior de investimento na dotação, no empenho e certamente na liquidação no final do ano do que tem aqui. Esse é um resultado mais ou menos normal, a gente apresenta como uma prestação de contas, mas é claro que ao longo do ano esse mix aí de despesas varia bastante. Abrimos aí, como sempre, o quadro de despesas liquidadas por função de governo, quer dizer, a abertura total, né, dos 5 bilhões e 300 liquidados nas suas áreas, e aí a educação, que é a primeira linha, a saúde, que é a antepenúltima linha, e a previdência social, que está ali no meio, são 3 rubricas que também têm uma função bastante cotidiana de funcionamento da máquina, então são sempre as maiores, e a última linha, que é o urbanismo, que tem um valor intensivo em
em obras também certamente vai aumentar ao longo do ano. Então, essa aí é a prestação aí por função de governo. O nosso resultado orçamentário acumulado até abril é positivo em 2 bilhões de reais. Isso é o resultado, isso é receita arrecadada menos despesa total, né? Então, isso é um resultado comum, dada a própria sazonalidade da arrecadação do IPTU, né? Em fevereiro, nós geralmente recebemos uma boa parte do IPTU do ano por conta da cota única e o ritmo de liquidação das despesas é menor. Então, o princípio dos exercícios são sempre momentos, tendem a ser momentos de acumulação de caixa. Isso não foi diferente nesse exercício. Então, até abril, nós tivemos 2 bilhões a mais de receitas entrando do que despesas liquidadas, fruto, como eu disse, inclusive da sazonalidade do IPTU. Isso se reflete também no resultado primário, que até abril também acumulou um superávit aí próximo a 2 bilhões, porque, novamente, nós tivemos uma concentração de receita primária muito grande, até por conta da sazonalidade do IPTU. Então, o resultado orçamentário acaba se refletindo no resultado primário também, na medida que as exclusões não foram tão... se compensam no período, né? As receitas financeiras e as despesas financeiras acabaram se compensando. Em termos do resultado nominal, aí nós estamos comparando um final de ano com quase que um meio de ano, então também há que se observar sazonalidades, mas nós tivemos uma variação aí, positiva de redução de dívida líquida nesse período de 3 bilhões, mas que, como eu disse, você está comparando abril com dezembro. Então, o caixa, né, de meio de ano é muito maior do que do final de ano, por conta do IPTU, e o resultado para o exercício certamente não será esse. Mas, em termos da variação da prestação de contas, esse é o número comparando dezembro com abril. Nós temos aí também uma abertura a título de informação da receita corrente líquida, né, que a gente apresenta em destacado pelo fato de ser também um indicador muito importante, né? A receita corrente líquida serve de base para vários limites da LRF, para várias análises. Então, a abertura da receita corrente líquida teve um crescimento nominal, né, de 10,6% em relação ao ano passado, parecido até com o crescimento das receitas totais. Nós temos aí, hoje, aproximadamente 16 bilhões e meio de receita corrente líquida. Base 12 meses, né? No caso da receita corrente líquida, que a gente sempre computa ela 12 meses. A receita corrente líquida, tal como a receita líquida real, são sempre computadas em base 12 meses. Por fim, os limites legais, alguns, principalmente a aplicação constitucional em saúde e educação, geralmente elas são computadas, são observáveis e comprováveis num período de 12 meses, né? No ano civil. Então, o resultado dentro do exercício não guarda representatividade, né? Já as despesas de pessoal e de endividamento, aí o cômputo a cada database faz mais sentido, pode ser observado em cada mês, e aí o nosso resultado também é bastante satisfatório. O exemplo dos últimos exercícios, nós temos bastante espaço dentro das estatísticas da LRF, tanto nos indicadores de pessoal, quanto nos indicadores de dívida, né? O penúltimo índice aí, que nós estamos com 34%, o limite, não está dito aqui, o limite é 120%, quer dizer, nós temos aí menos de um terço, né, do teto, e o peso disso sobre a nossa receita corrente, que é 5,40, também é menos da metade do limite, que é 11,5. Então, diria que o balanço desse primeiro quadrimestre
em suma, é esse, de crescimento de receitas, em linha com as nossas previsões e com bastante tranquilidade no cumprimento dos limites que a LRF determina. Eu agradeço o espaço e estou à disposição para os comentários e para as perguntas. Muito obrigado. A presidência registra que a palavra está franqueada a quem quiser fazer uso da mesma e convida o excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura para fazer uso da palavra. Ascensão. Ok. Bom dia, senhor presidente, vereador Washington. Bom dia, secretário Marco Aurélio. Tivemos a oportunidade de estar conversando aqui no início desse ano, né, fazendo uma primeira audiência em relação ao quadrimestre final de 2012. Para além disso, evidentemente, no processo de discussão da LDO e no segundo semestre, entre agosto e outubro, estaremos com certeza aqui dialogando. E no espírito do que nós... Eu saúdo, bom dia, e ao saudá-lo, eu saúdo a todos os demais membros da mesa. Um bom dia a todos e todas, já que entrando, né, quase que uma boa tarde a todos e todas que acompanham essa audiência, servidores, técnicos e aqueles que, de alguma maneira, se dispõem a assistir um espaço importante como esse, ainda que muitas vezes árido, né? Lidar com números é sempre um desafio, mas uma bela manhã nessa cidade do Rio de Janeiro. Saúdo a todos e não poderia deixar de dizer, uma bela manhã, muito menos pelo nosso esforço profissional aqui e muito mais pelas dezenas de milhares de pessoas, uma centena de milhares de pessoas que estiveram ontem em frente a essa casa, exercendo, né, o seu direito de cidadania e sinalizando a importância de mudança para a nossa cidade, para o nosso país. E, evidentemente, apesar da aridez dos números, parte do que nós fazemos aqui é muito importante para pensar esse processo de construção de rumos, para pensar esse processo de definição e acompanhamento do que está sendo efetivamente gasto, investido, cuidado, planejado na cidade do Rio de Janeiro. Dito isso, os companheiros aqui da assessoria acho que já colocaram uma breve apresentação e um material, mas eu queria, antes de tratar, eu digo breve porque, fundamentalmente, está direcionado para um aspecto que, para nós, tem muita relevância em relação à saúde previdenciária do município e as perspectivas em relação a capitalização ou descapitalização do FUNPREV na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dialogar um pouco, ainda que, evidentemente, quando eu trate aqui de dialogar um pouco, é no sentido de nós trocarmos opiniões, como a Secretaria hoje está avaliando esse processo, e podermos, a partir de um monitoramento que iniciamos agora no mês de janeiro, nesse acompanhamento quadrimestral, irmos dando tratamento a essas preocupações. De qualquer maneira, eu gostaria só de indagar o secretário em relação a um ponto que, para mim, tem muita importância e não ficou claro. Me parece que há um processo de estímulo, né, de incentivo à arrecadação em termos da dívida ativa, que não são necessariamente as execuções, mas não são necessariamente as execuções, né, mas um financiamento, uma possibilidade de financiamento, o senhor fez menção a isso, se eu não estou enganado, um estímulo, um parcelamento, não é? Eu queria saber se isso, em termos de ação hoje, né, na verdade, a dívida ativa nominal hoje é de que ordem? E qual é a expectativa, ou se há uma estimativa em termos em termos de perspectiva de arrecadação? Trato isso porque a dívida ativa é sempre um ponto muito delicado, potencialmente, né? Pode ser a solução de muitos problemas, mas na prática, o histórico na prática, objetivamente nós temos conseguido dar muito pouco tratamento no sentido de arrecadar efetivamente, de executar e... Enfim, eu gostaria de saber se há uma estimativa ou se há uma perspectiva em relação
a essa ação que foi adotada, na medida que me parece ser uma fonte em potencial de arrecadação muito importante. A dívida ativa ela é cobrada, né, pela Procuradoria-Geral do município, e o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é um crescimento bastante sustentável, bastante notável da arrecadação, mesmo anterior a 2013. A Procuradoria tem implementado diversas medidas e tem se modernizado muito as práticas de cobrança, e já se nota nos últimos exercícios, anteriores a 2013, um aumento na arrecadação da dívida ativa. O programa que nós lançamos esse ano é uma coisa específica, quer dizer, no ano passado, aprovou-se aqui uma lei em que se revia os encargos moratórios, os juros e encargos de mora que se cobram no recolhimento dos atrasos por tributo, unicamente pelo fato de que a tabela de moras da Prefeitura tinha mais de 15 anos. Então, ela tinha sido montada numa realidade de inflação, de juros completamente diferente da atual. Então, ela estava, de fato, defasada em relação a outros entes. Então, isso foi objeto de uma lei municipal que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro. Então, é claro que ainda são encargos punitivos, né, como tem que ser, no atraso do recolhimento do tributo, mas essa tabela foi ajustada. Como ela foi ajustada para frente e havia um estoque que havia acumulado esses encargos, essa mesma lei previa uma janela de 120 dias para o pagamento, né, desses saldos, seja em dívida ativa, seja ainda na esfera da Fazenda, com descontos nos acréscimos. Então, como outros entes costumam, às vezes, fazer, o refis. Quer dizer, a Prefeitura não tem essa prática de fazer, nós fizemos exclusivamente nesse momento, dada essa mudança de tabela. Então, esse programa se iniciou em fevereiro. Ele é um programa, enfim, como tradicionalmente se faz esses programas. Então, os contribuintes que aderem, eles desistem dos questionamentos, né, sejam judiciais ou administrativos, e eles têm descontos nos encargos. Quer dizer, não há desconto no imposto em si, e sim nos juros que se acumulou ao longo dos anos. E esse desconto se o pagamento for à vista, e é menor se o pagamento for parcelado. E os prazos de parcelamento máximos são os que a dívida ativa já praticava, que são 84 meses. Então, é uma medida que se soma a outras que a Prefeitura já fez para aumentar a arrecadação de impostos atrasados, especialmente da dívida ativa, e cuja janela nasceu exatamente dessa mudança. Quando está mudando as multas para frente, se abriu uma janela extraordinária sobre o estoque, né? A gente viu, nesses últimos dias do programa, uma aceleração. Embora o programa tenha ficado aberto por 120 dias, há, às vezes, uma concentração da adesão mais no final, né, a famosa última hora. E a gente tem verificado isso nas últimas semanas. A arrecadação, especialmente da dívida ativa, em abril e maio, ela mais do que dobrou em relação ao ano passado. Então, é provável que a gente tenha esse ano o dobro, pelo menos, do que arrecadou ano passado na dívida ativa. E que isso inclui pagamentos à vista e pagamentos parcelados. Agora, um balanço final do programa a gente ainda não tem, porque nem todas as adesões foram processadas ainda e nem todos os pagamentos foram feitos. Mas eu acho que a experiência foi bastante positiva, especialmente porque ajuda a reduzir a quantidade de processos e traz uma situação de uma cobrança mais eficiente, né? O estoque da dívida ativa, enfim, acho que a Procuradoria pode fazer um diagnóstico melhor, né, sobre ele. É um estoque que, assim, a valores nominais, ele é bastante grande, né, ele, enfim, atinge quase 40 bilhões de reais, mas, como todo estoque de dívida ativa, inclui valores muito antigos, valores que têm causas, né, judiciais de longa data em andamento. Então, a possibilidade de recuperação
desses estoques de dívida ativa tendem a ser em todos os governos, muitas vezes minoritária, porque, de fato, tem ações que acabam prosperando a favor do contribuinte. Então, essa medida, como eu disse, é mais uma medida de administração, mas o que se nota mais importante do que isso é novas práticas, modernização de cobrança, execução online, enfim, processo de inscrição eletrônica, uma série de modernizações que eu acho que a Procuradoria até, que aí tem a ver com o direito mesmo, pode falar melhor do que eu, que já vinham acelerando a arrecadação. Devido ao programa esse ano, como eu disse, a gente deve ter um crescimento aí, eventualmente, de 100%. Secretário, em relação a eu acho que o sentido, né, eu parto da opinião de que o sentido de buscar, né, a execução, a arrecadação, a facilitação no sentido de diminuição de estoque da dívida ativa é positivo. Sob esse ponto de vista, como o senhor falou, esse processo iniciou em fevereiro, eu queria saber se é possível a gente trabalhar com a ideia de fazermos esse acompanhamento ao longo desse ano. Evidentemente, o senhor fará, então, a possibilidade de nessas audiências quadrimestrais, nós avaliarmos. Esse é um elemento, do ponto de vista do monitoramento, de algo que é positivo. Não vejo aí, muito francamente, não é um objeto de discussão ou de contraposição, mas acho que é uma evolução interessante no sentido de aporte potencial às receitas e, sob esse ponto de vista, acho que não seria nada absurdo nem trabalhoso nós externarmos esse monitoramento, inclusive para avaliarmos o êxito e outras medidas que poderiam, inclusive, no âmbito dessa Casa Legislativa, serem discutidas no sentido de criar procedimentos, facilidades, estímulo ou contraponto, se necessário. Não vejo nenhum inconveniente. A gente pode, na próxima audiência, trazer uma abertura destacada, no caso da arrecadação de dívida ativa e das multas associadas a ela, comparar com o ano passado. O programa é apenas para IPTU e ISS, tá? O parcelamento foi só para IPTU e ISS, que são os dois grandes estoques. E a informação do estoque e as provisões que são feitas também para recuperação são públicas, a CGM tem material sobre isso. A gente traz um destaque especial, que foi o fato extraordinário desse ano, para as próximas audiências, com certeza. Está ótimo. Secretário, como eu falei, tem um aspecto que tem nos preocupado muito aqui, que é, vamos dizer assim, a avaliação da saúde previdenciária do município. Nós preparamos uma pequena referência, que vamos partilhar, já deve estar com o senhor aí, como um elemento que eu gostaria de apontar nessa audiência, inicialmente, e que nós pudéssemos dar tratamento também nesse monitoramento ao longo desse ano, nas audiências referentes à LRF, nas audiências quadrimestrais referentes à LRF, e, obviamente, de alguma maneira, pensarmos, né, eu vou pautar isso com o senhor aqui, no sentido de se há hoje medidas e preocupação em relação a um quadro que, pelo menos na nossa leitura, é um quadro preocupante. Pode passar, por favor, a gente pode... parte do que nós apontamos aqui foi apresentado, foi tratado na sua apresentação, em relação ao endividamento do município, a sua capacidade, evidentemente a resolução do Senado que determina, né, a possibilidade dos 120% como teto. Eu só gostaria de enfatizar que, como teto, né, evidentemente, nós não podemos ter a perspectiva de trabalhar numa lógica que possa, de alguma maneira, passar a ideia de que o teto é um piso, né? O senhor não afirmou isso aqui, mas, evidentemente, a gente está demonstrado aqui no quadro mais à frente, eu vou fazer menção, mas queria registrar que, de alguma maneira, isso foi apontado já na sua fala, em sua apresentação. Há também, do ponto de vista de alguns investimentos na área da saúde e educação, que também foram pontuados. Seria precipitado da minha parte, nesse primeiro
quadrimestre, projetar ou fazer aqui uma projeção ou uma avaliação, né, desse processo de investimento, tendo como referência os percentuais constitucionais mínimos, os 15% da saúde e os 25% da educação, mas é evidente que essa é uma área que nós vamos monitorar, nos interessa, não só pela importância, como pela compreensão política de que é necessário fazê-lo em termos de fiscalização no município do Rio. De qualquer forma, a questão previdenciária, isso apontado, né, numa avaliação feita pela Secretaria de Fazenda, né, um prognóstico que para nós é muito preocupante, a seguir, né, nos termos que nós avaliamos hoje, as projeções atuariais indicam que daqui a 7 anos nós teremos um saldo patrimonial negativo, né, podendo colocar em risco a situação previdenciária dos servidores do município do Rio. Se nós analisarmos nesse primeiro quadro uma referência para que possamos começar a conversar sobre isso, fica evidenciado um desequilíbrio, né, entre as receitas previdenciárias e as despesas. Isso nos preocupou em especial porque desde 2011 foi aprovado um incremento, a ação, né, da contribuição previdenciária suplementar pelo município do Rio, que é algo, salvo erro da minha parte, inédito ou ímpar na realidade nacional. Não é comum, pelo menos nas capitais brasileiras. Esse é um incremento específico, né, na cidade do Rio, que, desde a sua implementação, tem feito aportes substanciais no sentido de complementar a Previdência e os investimentos no Funprev no nosso município. No entanto, isso não tem, a princípio, e não aparece nas projeções atuariais apresentadas, um impacto, uma relação de equilíbrio. Pode passar o próximo quadro, por gentileza? Se nós analisarmos, tanto do ponto de vista do equilíbrio financeiro, do equilíbrio previdenciário, o resultado previdenciário, como do ponto de vista dos bens e direitos, né, nós vamos perceber um processo de evolução decrescente nesse quadro previdenciário do município. Pode passar o próximo quadro, por gentileza? Aqui está de maneira explícita o resultado previdenciário de 2008 até 2013, entendendo que, evidentemente, 2013 é uma apuração inicial e talvez sujeita, inclusive, a alguma correção ou adequação em termos de lançamento de dados. Mas é explícito, não é, esse nível de desequilíbrio, mesmo depois, como eu já disse aqui, do incremento da contribuição previdenciária suplementar. Os resultados negativos, na verdade, eles vêm se ampliando, né? Estou aqui pautando, né, diretamente com o senhor, apesar de entender que essa não é uma responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Fazenda, é, em última instância, uma responsabilidade de gestão do Executivo Municipal, do nosso prefeito Eduardo Paes, como chefe do Executivo, mas, obviamente, evidentemente, né, do ponto de vista de uma perspectiva de responsabilidade fiscal e de responsabilidade com os servidores do município do Rio de Janeiro, né, e pela pasta que o senhor ocupa, esse diálogo precisa ser feito entre nós. E eu gostaria de não só ouvir a opinião técnica do senhor, mas que nós pudéssemos dar um tratamento de acompanhamento também a essa questão do quadro, né, da evolução previdenciária no município do Rio. Pode passar, por favor? Como eu falei aqui, esse seria, obviamente, uma avaliação inicial nesse quadrimestre, mas nós já poderíamos perceber nesse quadrimestre um indicador de
manutenção desse decréscimo, né, dessa dinâmica negativa no âmbito do resultado previdenciário do nosso município. Em 2013, nós tivemos quase 715 milhões de receita e uma despesa na casa de quase 804 milhões. Enfim, o resultado inicial de menos 89 milhões e 600, quase 90 milhões. Né? Pode passar, por favor? Esse quadro, né, como eu falei aqui, nós reproduzimos aqui o demonstrativo da projeção atuarial, vai levar, mantendo essa dinâmica, e por isso a nossa preocupação, a colocar no curto prazo, né, ainda que extrapolando a atual gestão, né, mas vai colocar objetivamente, em 2020, daqui a 7 anos, um saldo patrimonial negativo, que, em nosso entendimento, né, se nós o relacionarmos com o crescimento, e por isso eu falei, né, em relação à capacidade, à autorização de endividamento do município, a resolução do Senado não foi, em minha opinião, resultado de um olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Né? Na verdade, inclusive, quando essa resolução foi aprovada, a cidade do Rio de Janeiro mantinha um relativo equilíbrio financeiro. Essa resolução, obviamente, teve um conteúdo de enquadramento político de um conjunto, né, de municípios brasileiros, de parte da realidade brasileira, e de uma lógica legislativa muito suscetível a pressões políticas, né, e que buscou, na verdade, enquadrar, a partir da dívida real desses municípios, se buscou o percentual necessário para o seu enquadramento. Não há, em minha avaliação, nenhuma preocupação com a responsabilidade em termos de gestão financeira. E, nesse sentido, o endividamento do município do Rio de Janeiro mantém também aí uma crescente. Pode passar esse quadro, por gentileza? Aqui, como eu falei, se nós olharmos o total de bens e direitos, nós vamos precisar, vamos acompanhar também um decréscimo em 2013 na ordem de menos 35%, 35,11%. E que, articulado com o endividamento do município, pode levar, em nossa avaliação, né, seria precipitado afirmar, por isso eu disse aqui que eu quero dialogar e ouvir a opinião e a avaliação do senhor e da equipe, há um processo de insustentabilidade financeira comprometendo, evidentemente, a situação dos servidores inativos e pensionistas do município do Rio. Um outro aspecto importante que nós avaliamos como importante, que eu queria, de alguma maneira, dialogar, pode passar o quadro, por gentileza, trata dessa relação entre a despesa de pessoal no município do Rio, que está tomando como base as referências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, obviamente, mesmo não sendo especialista, né, tem uma lógica em que o incremento, o investimento no servidor público, né, não é considerado como investimento, e sim como uma preocupação no sentido de despesa. É evidente que eu tenho um olhar distinto em relação a isso, do ponto de vista ideológico, né, ainda que a legislação esteja colocada e nós tenhamos que nos pautar, né, por ela, mas o município do Rio, em tese, tem, do ponto de vista do gasto com o pessoal, uma relação bastante equilibrada. Né? Em tese não, tem, né, objetivamente. Isso eu quero afirmar porque é o que me possibilita abrir a janela de discussão de por que não, né, avançarmos no incremento, no investimento nas carreiras públicas, um investimento numa adequada remuneração para os servidores, o próprio debate que fizemos aqui com vários dos secretários em relação ao plano de carreira, seja da educação, seja da saúde, que debatemos, né, aqui no processo de discussão das diretrizes orçamentárias nas últimas semanas.
Mas tem um dado que me parece importante de ser aqui externado. Se nós olharmos, né, o crescimento das receitas líquidas do município, olharmos a despesa com pessoal, né, nós vamos ver que nós tivemos, como o senhor mesmo afirmou, um crescimento positivo, né, em relação à arrecadação. Vamos ver que houve um crescimento da ordem de quase 35% da despesa geral com pessoal, mas se olharmos, por exemplo, para a saúde especificamente, o crescimento com despesa de pessoal na saúde é da ordem de 13%. Ou seja, eu poderia, e é evidente que os números permitem, de alguma maneira, fazer várias leituras, mas inferir que, do ponto de vista da nossa saúde, em termos do crescimento de receita, do ponto de vista, inclusive, dos investimentos que foram feitos em pessoal, né, com despesa, né, os gastos com despesa de pessoal no município do Rio, a saúde, de fato, foi preterida, né. E aí, muito tranquilamente, secretário, em relação a essa prioridade de governo, eu não espero que o senhor necessariamente tenha que se posicionar, mas em relação aos dados, de alguma maneira, sim. Me parece que são, os números nesse caso aqui são fatos, né? Se nós olharmos para a saúde, para a educação, da mesma forma, né? Não há uma correlação mínima nesse incremento em termos de aumento de receita e em termos dos investimentos, dos gastos, né? Dos gastos com o pessoal, em relação aos gastos com o pessoal na educação. Essa é uma observação que eu quero registrar aqui formalmente, na medida de que ela nos coloca a importância dessa pauta na Câmara Municipal, dessa pauta para além da Câmara Municipal. A preocupação com a educação ganha força, a defesa da educação pública, de salários dignos para a educação, estiveram presentes nas vozes de milhares na caminhada de ontem. Começa a ser, de fato, uma preocupação para além dessa Casa Legislativa. Para finalizar, pode passar o próximo quadro. Eu já fiz aqui menção, de alguma maneira. Pode passar, por favor. E fiz aqui... Pode passar para o próximo quadro, por gentileza. Eu fiz menção aqui... Eu tenho certeza que, de alguma maneira, o secretário vai respaldar essa fala de agora, né? Obviamente, a resolução do Senado nos coloca um teto e, do ponto de vista de uma lógica de gestão responsável, de alguma maneira, né? Um teto não pode ser trabalhado como piso, como já fiz menção. Se nós olharmos a evolução da dívida, do endividamento no município do Rio, em minha opinião, também aí um quadro preocupante. Se nós olharmos a variação, sem incluir esse primeiro quadrimestre, de 2009 a 2012, nós temos uma variação de 229%, quase 230% em relação à dívida consolidada líquida no município do Rio. Isso, em minha opinião, precisa ser um elemento de acompanhamento, de olhar, né, uma lupa mais atenta da nossa parte, para, inclusive, seguirmos debatendo aqui nas audiências quadrimestrais, e esse processo de crescente endividamento, com um resultado negativo previdenciário e com vamos dizer, uma falta de sensibilidade em relação aos gastos com o pessoal, que deixam de priorizar setores fundamentais e estratégicos como a saúde e a educação, nos colocam um quadro de preocupação. Preocupação financeira, orçamentária, contábil e, obviamente, absoluta preocupação política com os rumos das prioridades e investimentos na nossa cidade. Secretário, por favor. Bem, eu vou procurar seguir mais ou menos na ordem dos pontos que acho que fica mais fácil para acumular. A questão previdenciária, é óbvio que ela é importantíssima e crítica em qualquer governo, né? Assim,
quando vai se olhar a sustentabilidade fiscal de um governo qualquer país do mundo, é óbvio que a Previdência é um item sensível que tem que ser monitorado sempre pela Fazenda e pelas unidades que administram a Previdência do município, né? Que no caso aqui do Rio é o PreviRio, que é atualmente vinculado à Casa Civil. Então, o quadro, né, que se herdou da administração não é nada diferente do que estava aí, né? Quando as pessoas pegam o demonstrativo mais recente aí, que não é feito pela Fazenda, tá? Aquele cálculo atuarial, ele é feito pelo PreviRio com uma equipe independente. Então, aquela projeção ali financeira, basta pegar essa mesma publicação em 2008, em 2009, enfim, que se previa a insuficiência financeira já em 2014, ou em 2015, ou em 2013, quer dizer, isso havia um quadro de fragilidade do FUNPREV no sentido da suficiência financeira. Isso, os próprios quadros publicados pela Controladoria lá atrás já atestavam isso, né? O que a gente teve em 2011 foi um plano que, de fato, procurou dar equilíbrio atuarial ao fundo, e isso foi uma mudança bastante grande, inclusive que ele hoje, ao contrário de antes, publica, né, em nota explicativa e reconhece no seu balanço todo o passivo atuarial e a insuficiência ou a situação superavitária atuarial que ele possua. Essa também é uma informação que é publicada, é reconhecida no balanço do município, coisa que não era, né? E quando a lei foi feita em 2011, a intenção era de procurar dar medidas de capitalização dentro daquelas previstas pela portaria do Ministério de Previdência Social. Quer dizer, eu não sei se outros entes têm ou não contribuição suplementar, talvez o presidente Previo possa explicar, mas isso é uma forma de contribuição prevista no MPS, isso não é uma invenção da cidade, na portaria do Ministério. E o conjunto de aportes que vieram, tanto do PreviRio quanto do Tesouro, deram uma situação atuarial ao fundo muito mais favorável do que ele tinha. Quer dizer, a projeção atuarial ela é refeita permanentemente, mas a valor presente, né, de uma situação que tinha um déficit de, eu nem me lembro mais quanto era, 13 bilhões, sei lá, uma coisa assim, 20 bilhões, né? A gente tem hoje uma avaliação atuarial mais recente, acho que é da ordem de 500 milhões, ou seja, ao longo de 35 anos. Então, é uma situação de quase equilíbrio atuarial. E aquela evolução financeira, naquele demonstrativo, né, que o PreviRio projeta, ele tem apenas os bens e direitos imediatamente líquidos, que era o que o FUNPREV tinha antes, ou seja, o seu caixa, né? Mas o patrimônio do FUNPREV hoje é muito mais do que isso. Então, toda a carteira de imóveis do PreviRio foi transferida para o FUNPREV por força da lei, né? Eu acho que ela é mais ou menos 1 bilhão de reais o valor atual dessa carteira. Ele tem também o valor presente, né, de outras cessões que foram dadas para ele, dos direitos de royalties e do retorno dos empréstimos aos servidores que também irão para o FUNPREV. Então, isso também tem um valor presente. Então, óbvio que a gente monitora isso com muito cuidado. Agora, o que o fundo tem hoje é patrimônio, além do seu caixa, um patrimônio muito mais sólido do que ele tinha antes, que era nenhum, era só o seu caixa, e isso dá à gestão do PreviRio. E eles estão certamente trabalhando nisso e preocupados com isso, a possibilidade de, uma vez que você tem uma situação quase que de equilíbrio atuarial, ou seja, valor presente, as obrigações e os direitos estão próximas de se confrontarem, ele tem possibilidade de administrar o seu patrimônio de forma a cobrir
insuficiências financeiras em determinados exercícios. Então, a rentabilização desses imóveis, o desconto, eventualmente, desses direitos futuros que ele tem, eu acho que a gente tem alguns anos pela frente para verificar como é que vai evoluir esse caixa líquido, se de fato ele vai ter a trajetória que está estimada ali, e caso sim, o Funprev tem hoje um patrimônio que ele pode dar uma liquidez imediata, coisa que ele não tinha na situação anterior. Esse é um tema, claro, que é monitorado o tempo todo por toda a gestão da Prefeitura, mas é preciso ler esses dados na perspectiva correta. Primeiro, que a situação ela não é... a lei ela vem, na verdade, mitigar a situação que existia, e isso é comprovado pelos demonstrativos que já eram publicados, né? E o fundo hoje tem uma contribuição suplementar estabelecida em lei, em alíquota, ao contrário de um aporte que seguia uma determinada massa, ele, na verdade, agora tem uma alíquota de contribuição, que tem um máximo, tem um mínimo, né, varia de acordo com a folha, tem uma taxa de crescimento, quer dizer, um compromisso firme de contribuição. E tem outros bens e direitos além do seu próprio caixa. Então, e publica agora, com uma avaliação atuarial independente, a sua real situação. E, com isso, permite realmente que a sociedade faça, a sociedade e esse ambiente faça, de fato, o questionamento, porque agora, sim, há uma transparência do que acontece. Eu acho que o plano de capitalização, como eu disse, eu acho que ele foi muito feio. Ele é um balanceamento, né, entre a necessidade de garantir o patrimônio do Funprev e garantir também o equilíbrio financeiro do Tesouro. E, como eu disse, eu acho que tem ativos importantes no Funprev que ele pode rentabilizar e compensar flutuações financeiras no seu caixa, tá? Porque ele tem agora um outro patrimônio que não está aí nesses números. Essa evolução histórica de receitas e despesas previdenciárias, ela assim, só tem que ser feita com um pouco de cuidado, porque você tem uma mudança, tem algumas mudanças no regime de contabilização por conta da lei, né? Então, a partir de 2011, você passa a ter a receita da contribuição previdenciária reconhecida como uma receita orçamentária, coisa que até 2010 você não tinha. O aporte financeiro que era feito de forma extra-orçamentária. Então, há que se ter algum cuidado com essa evolução, né, de receitas e despesas previdenciárias em períodos anteriores a 2011, mas o fundo, de fato, ainda, nesses últimos anos, se encontrou numa situação ainda de consumir o seu próprio caixa, né, e essa é a situação que ainda prosperou. Mas, do ponto de vista atuarial e do aporte de outros ativos, eu acho que a Lei 5.300 permite uma situação muito mais confortável. Mas a atenção sobre o tema, ela é permanente. Com relação à questão das despesas de pessoal, enfim, eu acho que determinados temas, determinadas políticas públicas afeitas ao tema transcendem aqui o meu papel, né? Eu não vou ir além do que me cabe, né? Mas o que a gente tem é uma política que, no caso da saúde, houve muito investimento, né? E grande parte desse investimento nas novas redes é administrado pela rede de organizações sociais credenciadas pela Prefeitura, que não entram formalmente aqui nessas despesas de pessoal, né? Aí, novamente, é uma questão de escolha de gestão de política pública, de aposta num novo modelo, né, cujos resultados são sujeitos ao escrutínio público, ao debate que sempre se tem. Mas o investimento na saúde, tanto do ponto de vista, e as estatísticas todas de saúde demonstram isso, não se traduziram obrigatoriamente em despesas de pessoal, né? Mas, como eu disse no início, né, o que me cabe aqui conduzir é que nós temos uma situação de cumprimento dos limites da LRF,
bastante confortável, independente de ser piso ou ser teto. Enfim, há uma regra a ser respeitada e, no caso do município, ela vem sendo respeitada com bastante folga, né? E houve, acho que, inovações também importantes na relação com o servidor público, apostando em algumas práticas mais novas, né, que alguns governos do Brasil estão apostando, que é principalmente na relação meritocrática, no estabelecimento de metas, na premiação por essas metas, no treinamento diferenciado de líderes, no foco, né, nos cargos que são estratégicos. Enfim, tem uma série de iniciativas que aí, novamente, também não são políticas da Secretaria de Fazenda, mas que se traduzem em investimento focado para resultados. Com relação à dívida, quer dizer, esse último dado, quer dizer, o endividamento do município, em termos líquidos, ele vem reduzindo. Eu imagino, aqui, olhando esse quadro, estava até tentando aqui ver com a CGM, talvez a CGM possa explicar melhor, se eu não estou enganado, até 2010, a prefeitura, ou até 2009, mas acho que até 2010, a prefeitura, a dívida líquida é a dívida bruta, líquida, obviamente, do caixa e de seus haveres financeiros. Me parece que o município, já de longa data, tinha uma prática de computar o caixa do Funprev, o caixa do Previ, o caixa de entidades que têm patrimônio segregado, como abatimentos da dívida líquida, né? Acho que o Tesouro Nacional, como regulador da contabilidade pública, questionou isso ao município e me parece que, a partir de 2011, o município tirou isso, né? E foram refeitas também, foi feita uma revisão do que entrava como dívida bruta. Então, assim, esse fenômeno que nós temos de dívida líquida aqui, ele não procede financeiramente, né? O que houve, sim, e acho que isso depois as equipes podem ouvir a CGM e refazer o número de uma forma que seja comparável, que aqui é uma mudança de metodologia, quer dizer, tem outros passivos que já existiam, mas não entravam no cômputo da dívida bruta, e o abatimento que se fazia do caixa é muito maior do que se pegava lá os 2 bilhões do Funprev como se eles estivessem abatendo a dívida líquida. Isso não é mais feito, né? Inclusive porque a gente passou, de fato, a publicar o balanço previdenciário corretamente, inclusive com o passivo atuarial. Então, de forma alguma, a dívida bruta, ou muito menos a dívida líquida do município, tem esta trajetória. Quer dizer, há que se refazer com a mudança de metodologia, né? O 120% para o município do Rio, ele hoje a gente põe como referência, mas não é prática nenhuma, de forma alguma. É óbvio que não é meta, né? Apenas dá uma ideia do conforto que o município tem. E, inclusive, tem outras estatísticas de endividamento, quer dizer, nem que a cidade quisesse, ela chegaria lá rapidamente, porque você tem na LRF também limites de entrada de novas operações de crédito. Então, não há nem como essa gestão promover a convergência para esse número, e não de forma alguma, a política disso, e a evolução tem demonstrado. Então, eu acho que, no caso do endividamento, seria necessário, e aí eu acho que a CGM, enfim, pode auxiliar depois, estornar esses efeitos. Eu diria que a mesma coisa no caso dos resultados previdenciários, há que se tomar um certo cuidado até 2010, com o fato de que o aporte que era feito previamente à lei, ele era extra-orçamentário, então ele não entra aqui nesses números. Então, eu acho que, para a gente construir uma análise juntos, e acho que a iniciativa merece todo o aplauso, seria interessante fazer esses ajustes aqui de contabilização. Mas, do ponto de vista do endividamento, enfim, é uma das áreas em que a evolução do município é mais notável, inclusive quando se compara o peso disso sobre o orçamento. Enfim, é um dado incontestável. Eu não sei se eu deixei de passar por alguma coisa, não sei se o Antônio quer complementar, mas eu
basicamente, pelo menos assim, de improviso aqui em cima do material, são os comentários que eu faria nesse momento. Antônio, não sei se você quer falar alguma coisa. Só complementando, né, essa informação do Marcos procede quanto à mudança de critério de 2010 para 2011, particularmente com relação à dívida consolidada líquida, né, e a Controladoria está à disposição para qualquer informação nesse sentido, né. Lógico que nós não temos os números aqui, né, mas podemos dar qualquer informação nesse sentido. Eu tenho certeza que o presidente da comissão, que o professor Austin vai concordar. Tem alguns aspectos que para nós são importantes. O acesso, de fato, à informação, o esclarecimento da informação, né? Nesse sentido, a gente, obviamente, indicar que a nossa equipe técnica possa fazer um contato direto com a equipe técnica para, nesses aspectos, nós sanarmos essas dúvidas, levantarmos isso de forma que, no nosso reencontro daqui a 4 meses, a gente possa tratar a questão, enfim, sobre outro prisma ou dar prosseguimento a esse debate. Eu, obviamente, sinalizei aqui 2 ou 3 pontos de preocupação e 2 deles propus que nós pudéssemos trazer para esse diálogo permanente nas audiências quadrimestrais. Tem um aspecto que eu não quero pautar agora, mas que vocês, por favor, analisassem, porque do ponto de vista dos imóveis em relação ao FUNPREV, me parece que isso não consta ainda no balanço de imóveis. E, apesar de existir legislação, isso ainda não foi efetivado. Eu não sei se é um problema de contabilidade, do lançamento, ou se é um problema do ponto de vista legal, da titularidade, do equacionar dessa transferência. De qualquer maneira, acho que esse é um aspecto que pode ser informado para a nossa equipe ou ser trazido, porque, evidentemente, eu voltarei a ele, já, inclusive, com uma avaliação dos 8 meses aí, em relação a 2013. Da minha parte, eu encerro aqui, agradeço as informações, só, sem abusar da generosidade do meu presidente, solicitar que, por gentileza, a gente possa publicar esse pequeno relatório que eu apresentei, né? E, enfim, vamos seguir, presidente, por favor. Muito obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, convido o senhor Luiz Mário, servidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Mário, servidor dessa casa. E já estou há algum tempo que eu estava desistindo um pouco de falar nessas audiências, mas 2 motivos me fazem vir a essa tribuna. Primeiro, o retorno do professor Washington, que seja bem-vindo, e aí já dá um novo ânimo à apresentação. E o segundo, que não dá para a gente ficar indiferente ao que aconteceu ontem nessa cidade, nesse país, ou até mesmo nesse planeta, né? Dada a multiplicação de manifestações por outras cidades do exterior. Então, vou fazer uma rápida consideração, seguindo um pouco a linha do vereador Jefferson Moura, e, no final, vou terminar com algumas perguntas pertinentes a essa audiência. Bom, a emoção de ontem, né, muito deve ser pensado e estudado, né, pois reverte uma lógica antiga e vertical. Hoje a questão é horizontal e sem pauta definida e sem lideranças. Porém, pelos gritos, fica evidente que os alvos, governador, prefeito, políticos de uma maneira geral, partidos também, meios de comunicação, esses são os alvos preferenciais dos indignados de ontem. Enfim, a própria institucionalidade arcaica, que não é suficiente, que não nos representa. É exatamente a diferença de ontem para hoje, a carga emocional de ontem para uma audiência pública que nem a de hoje, né? Vamos falar claro,
audiência pública aqui referente às metas fiscais da cidade do Rio de Janeiro, com esta plateia, com esses dados, demonstra que é um arremedo de transparência. Não é uma transparência e não é de interesse da sociedade. Não é interesse não é de utilidade da sociedade. Entendo que isso aqui está com os dias contados. Para continuar assim, não há necessidade, não vejo viabilidade disso daí. Eu acho que o que aconteceu ontem demonstra isso, né? Pois a primavera tupiniquim está começando, né? E ninguém será capaz de deter essa avalanche que começou ontem. Para onde vamos, eu não sei, mas certamente não vamos ficar indiferentes. Bom, sobre as questões levantadas aqui, até mesmo para trazer um pouco a realidade dos números para a política, porque não dá para também fazer desta audiência pública algo separado, como os números orçamentários, os números econômicos da política, independente da competência institucional do secretário de tratar apenas dos números referentes à sua pasta, é uma audiência pública da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, referente ainda aos números da sua pasta, mas traduzindo isso para a realidade, houve um aumento significativo das operações de crédito do quadrimestre de 2012 para 2013. Ponto. Sim. Isso vai refletir nas contas. Perfeito. Mas em que foi aplicado isso daí? Para que a cidade se endividou em cerca de centenas de milhões a mais de um quadrimestre para outro? Igualmente referente às transferências correntes, ou seja, houve um aporte de recursos de outros entes da federação, provavelmente do governo federal, não está claro, mas se foi esse aumento também na casa de centenas de milhões, referente a 2012 a 2013, para onde foi o destino? O que a sociedade está ganhando com este aumento de recursos? Já a receita patrimonial diminuiu. Por quê? Qual o significado disso? E outras correntes também ocorreram um aumento também bastante significativo, pelo menos foi o que eu pude apurar rapidamente nos quadros. Há uma elevação da arrecadação da dívida ativa. Perfeito. De que segmento da sociedade estão buscando? Não pode colocar pelo sigilo fiscal? Perfeito. Então vamos em frente. Referentes a que tributos? Que tipo de tributo está tendo um resgate maior que leve a esse aumento significativo da dívida ativa? Finalmente, sobre a questão previdenciária, há um deslocamento da discussão do que esse país consagrou na Constituição e o que é amplamente divulgado nos últimos 20 anos pela chamada grande mídia, né? Lembrando sempre que foi um dos alvos preferenciais da manifestação de ontem. Até porque não é para se fazer um isolamento do dado da receita previdenciária versus despesa previdenciária. O que o orçamento consagra é o conceito de seguridade social. E o conceito de seguridade social, em nenhum momento, em nenhuma audiência pública, é levado em consideração. E a Constituição diz muito claramente de que o orçamento da Seguridade Social não deve servir de recursos para o orçamento fiscal. Isso é o que ocorre no orçamento da União, não é o caso aqui do município, mas, de qualquer maneira, o conceito de Seguridade Social deve ser apresentado e colocado, porque é dever do orçamento fiscal cobrir qualquer diferença do orçamento da Seguridade Social. É isso que reza a nossa Constituição. Então, o modelinho referente à Previdência é um modelo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E a gente está reproduzindo aqui numa tentativa de vislumbrar qual o tamanho do fracasso, porque o fracasso está se avizinhando, né? Então, está na hora da gente mudar esse modelo que está completamente esgotado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Bom, eu vou prestar aqui se eu não perdi todos, eu vou prestar aqui as respostas aos aspectos pontuais que o Luiz Mário levantou. Com relação a operações de crédito e transferências de capital, são todas, obviamente, recursos direcionados para obras. Várias das obras aí, símbolo da cidade, atualmente são financiadas via operações de crédito ou são obras executadas pelo município com recursos do governo federal não reembolsáveis, que são as transferências de capital, PAC e tudo. Então, no caso da operação de crédito, por exemplo, dos 246 milhões que nós tivemos aqui, 200 milhões, o maior valor foi recursos recebidos do BNDES para as obras do Transcarioca. Então, nós temos hoje em andamento, né, de operações de crédito assinadas, nós temos o BRT Transcarioca, temos o BRT Transbrasil, que ainda não começou o desembolso, porque a obra está em fase de licitação. Temos vários projetos em andamento com a Caixa Econômica, saneamento, macrodrenagem aqui da região da Praça da Bandeira, tem os projetos do Promoradia, né, comunidades, melhoria da infraestrutura urbana em comunidades carentes e favelizadas. Então, no caso de operações de crédito, lembrando que toda operação de crédito é objeto de uma lei, né, aprovada especificamente por uma lei aqui do município. Então, os recursos são exclusivamente para essas obras. No caso aqui, em questão da operação de crédito, o maior valor foi para o BRT Transcarioca, que é, no caso, o financiamento do BNDES, e o restante são financiamentos da Caixa Econômica em diversos pacotes. No caso das transferências de capital, são, de fato, exclusivamente recursos da União, do Orçamento Geral da União ou de ministérios específicos. O agente financeiro é sempre a Caixa Econômica, ou, se for direto do Ministério, não tem agente financeiro, e aí você tem uma série de recursos aqui também. Obras da SMH, nós temos um pedaço aqui do Rio Joana, que é via transferência de capital, tem obras do Morro da Providência, enfim, são executados, eu diria que 100% por obras da SMO, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Rio Águas, enfim, com todos os componentes aí dessas duas secretarias, né? E não há problema nenhum, inclusive no relatório de transparência fiscal que é uma aplicação, essa sim, da Secretaria de Fazenda, com a aplicação quadrimestral, que está no nosso site. O número de abril a gente ainda não publicou, mas está publicando aí nos próximos dias. Tem, inclusive, um capítulo que fala tanto das transferências quanto das operações de crédito e abre operação, quanto que já desembolsou, quanto que ainda não desembolsou. Então, é uma informação que pode ser aberta a qualquer momento. O crescimento das outras receitas correntes e da patrimonial, e a redução da patrimonial eu mencionei no início, mas posso repetir. O crescimento de outras receitas correntes em relação a 2012 é fruto do aumento de arrecadação da dívida ativa, principalmente nos meses de fevereiro a abril, que é quando o programa de parcelamento já estava em vigor. Então, a dívida ativa entra aqui nessa linha, e houve um aumento também no pagamento da contrapartida de regularização de obras, aquela lei de, acho que 2009, lei 99, né? Que são os laudos lá que o urbanismo vai liberando, houve um aumento no pagamento de recursos à vista em relação, então isso aumentou. A receita patrimonial, como eu falei, é fruto da redução da Selic, do saldo de caixa, e também, no passado, nós tivemos pagamentos de outorga pela concessão do saneamento da AP5. Isso foi uma receita patrimonial, isso foi um caixa grande que entrou de uma vez só, isso foi receita patrimonial também. Então, houve outorgas e concessões importantes no primeiro quadrimestre de 2012, que eram eventos extraordinários, então eles não se repetem aqui.
E em termos da dívida ativa, o aumento que houve por conta do PPI é de IPTU e ISS, porque foram os dois tributos para o qual o PPI carioca foi publicado. Mas eu acho também que, quer dizer, a arrecadação da dívida ativa, ela é basicamente de ISS, de IPTU, esses são os dois nomes e volumes, e tem a parte também de multa administrativa, né, que são os autos de infração do chamado Código de Posturas, que uma vez não pagos também vão para a dívida ativa e tem lá uma arrecadação, mas é bem menor, mas é concentrado em ISS e IPTU, e esse crescimento esse ano mais ainda, porque são os tributos em que se teve o PPI. Mas a informação também de como é que se decompõe essa sigla, né, de dívida ativa entre ISS, IPTU e multas administrativas, que são os três grandes grupos, não há problema nenhum também quanto a isso. Enfim, é uma questão de apresentar um quadro. Quero mais uma vez agradecer a participação de Vossa Excelência com toda a sua equipe, a equipe da Prefeitura, agradecer a todos que aqui estão presentes, agradecer e parabenizar pelo brilhantismo de exposições, tanto no campo técnico quanto no campo ideológico do vereador Jefferson Moura. Obrigado pela generosidade, presidente. É uma honra. E não havendo orador inscrito, agradecemos a presença de todos que aqui compareceram e dou por encerrada a audiência pública.